Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma cultura do tempo, ok? Então, enquanto tradição, não é verdade, porque sempre se tem distinguido entre três tipos de amor. Amor de eros, amor de filia, que seria a amizade, o próprio iniciante do amor conjugal, que é amor de amizade, e o ágape, que seria a caridade, não? Que é o dom, que é o tipo de amor que de fato a teologia do corpo quer impulsionar, que é a doação, o dom desinteressado de si mesmo. Seria um modo da teologia do corpo de falar de caridade. Então, o problema se vem do fato que o eros, em latim, se chamava amor concupiscentiae, amor de concupiscência. Mas a raiz de concupiscência é de desejo. Então, significa que o corpo humano tem um modo de exprimir o desejo de unir-se a outro corpo. E isso é eros. Só que, infelizmente, hoje eros se usa mais no campo do erotismo. Então, eros não é erotismo. Eros é uma forma de amor já explicado em tempos de Platão, não é um filósofo grego. Então, é muito legal o que se menciona de Bento, mas também João Paulo II fala de eros, tanto ao início, na segunda parte, na primeira parte, segunda sessão, que fala do coração e da concupiscência, fala da necessidade do eros no matrimônio. E ao final, fala do eros unido ao ethos. É dizer, eros significa impulso à totalidade. Entendem? É o impulso de ir para uma satisfação total. Só que se tem interpretado mal muitas vezes na história como algo que, como se o amor louco, por assim dizer, o amor sem freio, sem limite, pudesse satisfazer plenamente a pessoa. Então, Bento tenta de corrigir isso, mostrando que o eros é de Deus. Deus mesmo tem eros. É dizer, tem uma paixão pelo ser humano. Entendem? E o ser humano tem que entrar em contato com esse anseio de plenitude, de satisfação. Só que isso só vai se dar no céu, entende? O mesmo Bento, no Spe Salvi, fala que a vida eterna não se trata de um tempo sem fim, que poderia ter sido interpretado como aborrecido. Vocês sabem quando vem algo que nunca viram? Natural, um mar. Imagine um mineiro que por primeira vez vê o mar. Fica com a boca aberta. Por quê? Porque a mente e o coração estão como felizes. Não precisam de dar passos. E é isso o eros, o anseio de chegar a isso. Então, o céu, diz Bento em Spe Salvi, é isso. Eu vou estar babando, literalmente, assim. Isto é, não? E ficar feliz porque estou bem. Não preciso de nada, não preciso de procurar verdades, não preciso de procurar um bem que não tenho, porque já tenho tudo. Então, quando é que eros vira erotismo? Quando pensa que essa satisfação plena pode se viver num ato sexual. Imagine, se um ato sexual fosse verdadeiramente erótico, bastaria uma vez e já se teria tudo. Entendem? Então, é verdade que eros tem sido usado de modo errado, como algo negativo, sempre interpretado como erotismo, mas o eros não é erotismo. Mas não se pode viver só de paixão, de satisfação. O Papa João Paulo II diz que o eros no matrimônio tem que ser guiado pelo ethos, a procura da verdade, a vivência da fidelidade aos deveres. Então, ele coloca como livro da Bíblia que fala de eros, Cântico dos Cânticos. E como livro da Bíblia que fala de ethos, dos deveres do matrimônio, o livro de Tobias. Quem vai se casar, seria bom estudar juntos esses dois livros. Não? Imagine, Cântico de Cânticos é o esposo que está louco por ver a esposa que está louca por ver o esposo. Isso é eros. Quando vai chegar? Essa expressão de
quando é que chega, isso é eros. Mas não pode ser só isso. Porque a vida não é só isso. A casa não é só o quarto matrimonial. Entendem? Então, o matrimônio também significa fidelidade aos deveres, lidar juntos com os problemas, superar as dificuldades. Então, eros sim, mas sempre eros com ethos. Eros sem ethos, erotismo. Ethos sem eros, uma vida de cumprimento sem paixão. Imagine um casal que só vive de, vamos pagar isto, vamos ter dinheiro para isso. E nada de manifestação física de afeto e amor, seria horrível. Lembrem, eros sim, mas com ethos. A própria, vou dar uma, vou me ousar a falar, né? A própria... É muito humilde ele. Imagina. A própria dimensão desse maravilhar-se, né? Ela fica ainda mais completa e é um maravilhar-se que se realiza de maneira na sua completude quando se vive esse ethos, né, dentro da realidade conjugal, que é de fato um desafio, né, diário de conquista, a ser conquistado nessa partilha, né, entre o homem e a mulher. Muito bem. Ainda outra pergunta, eu vou unificar os blocos aqui. Vou fazer aqui duas perguntas que tenham o mesmo norte, para a gente poder responder em bloco. Como compreender a vocação do matrimônio quando se está aberto aos filhos, mas este não vem? E ainda, se o casal não pode ter filhos, poderá fazer uso do método da reprodução assistida? Né? E qual a visão da igreja sobre essa realidade? Então, primeiro eu vou falar de princípios e depois pastoralmente. Não? Porque estas coisas, infelizmente, não têm uma resposta rápida. Não é uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Em verdade, a resposta a essas perguntas requerem um itinerário de acompanhamento com um padre. Então, as pessoas que de fato estão vivendo esta problemática, se pudessem confiar em um padre que vem, que pode ajudar, seria bom. Ou com pessoas que têm, outros casais que têm lidado com esse problema, é muito importante também. Bem, porque não é fácil responder a essas perguntas satisfatoriamente, porque requerem um itinerário. Mas, a nível de princípios, a primeira é que fazer se casado não pode ter filhos, isso se chama cruz. Porque não deve ser assim. A igreja jamais vai dizer, que pena. Não deve ser assim. Também a igreja chora. Porque não deve ser assim, mas é. E não tem resposta. Porque Deus tem um plano misterioso em que só Ele sabe como se tira um bem de um mal. Não é a mesma coisa que procurar um bem fazendo o mal, não é isso. É que de fato se deu um mal e Deus é tão poderoso que pode tirar um bem desse mal. Então, tem que ter cuidado porque os casais nesta situação tendem a... Basta ter uma esperança pequena e cai numa obsessão. Obsessão. Tudo é se podemos ter, se podemos ter, se podemos ter, se podemos ter. E não se tem outras realidades. Okay? Ninguém vai negar que isso é cruz, horrível. Porque não deve ser assim. Okay? Mas nessas coisas não tem respostas. Entende? A lógica da cruz não é dar-te uma resposta. Quando Jesus falou o Salmo 22, diz... Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E não teve resposta. Mas terminou confiando. Então a gente tem que confiar e lembrar que tem outros modos como a adopção e dedicar-se, porque lembrem, o essencial do que tenho dito através da teologia do corpo é que o mais que quer Deus é comunhão de pessoas. Se isso vem através do matrimônio ou não importa, porque o importante é a comunhão. Okay?
Mas como digo, não tiro que isso é dificílimo. Okay? Então, quem tem esse problema é muito importante ter com quem falar, ser acompanhado. Okay? De fato, é isso. Eu também tenho vários casos que tento de fazer isso, porque é um caminho de espiritualidade mais que outra coisa. A segunda não Segunda sobre reprodução assistida. Então, aí entra o princípio, não se pode fazer o mal para procurar um bem. Okay? Também é difícil. Vou dar um princípio para todas as perguntas deste tipo concretas. É dizer, pastoral já. Nós temos duas leis. Okay? Na ética se estuda o aspecto, a dimensão objetiva da moralidade. Então, um crente, mas também quem não é crente poderia, mas crê em Deus, embora não é de uma denominação específica, pode entender que a lei de Deus deve ser seguida. Okay? A lei de Deus tem um reflexo que se chama lei natural. Uma natureza, sendo como é, tem umas leis. Okay? Se você diz, eu vou tirar uma bola de aço no ar e quero que chegue à lua. Vai chegar à lua? Não, porque tem lei de gravidade. Você pode querer ou não querer. Você pode conseguir se faz algo que supera essa lei. Okay? Mas isso é outra questão, porque nas ilustrações tem uma parte de verdade e outra não. Então, o reflexo da lei natural, ou a lei natural é reflexo da lei divina. Okay? Isso é objetivo, é dizer, as coisas são assim. Mas tem outra lei, que é a lei da consciência. Imaginem, vou dizer, isto ensina a teologia moral. Você tem que seguir a sua consciência, embora a sua consciência está mal, se você não sabe que está mal. Porque a consciência se chama critério próximo de ação, norma próxima de ação. Porque, embora eu não soubesse que é mal fazer uma ação, se eu acho que é bom na minha consciência, deveria fazer. Porque se não fizesse, para mim estaria fazendo mal. É muito complicado isso, você tem que estudar muito. Mas é importante entender, eu tenho que seguir a minha consciência, mas também tenho que procurar que a minha consciência esteja formada. Por exemplo, Paulo, faz poucos dias, fala que eu sei a lei, eu posso comer carne, eu posso comer e não é pecado. Mas se meu irmão pensa que é pecado, eu não vou comer. Não porque não posso, mas porque eu vou fazer o mal a outro. Entendem? Então, também aqui, claro, o que acontece? Que o anseio de ter filhos vira como se fosse um direito. Lembre que também ter filhos é um dom de Deus. Não é um direito. Não é um direito. Okay? Porque quem criou a natureza humana? Nós mesmos? Se fôssemos nós mesmos, então seria o nosso direito. Então, estas coisas entram dentro do que se chama mysterium iniquitatis. O pecado teve graves consequências na criação. Mas não deveria ser assim. E o único que pode salvar é Deus. Então, infelizmente, não se pode usar os meios assistidos. Mas tem modos de dizer, não é simplesmente assim. Você tem que entrar e se informar, sobretudo em bioética, porque uma bioética bem feita tem muitas possibilidades do que se pode fazer sem pecar, sem ir contra a lei de Deus. Tá? Muito bem. Então, lembrem, não se pode colocar o desejo antes da verdade. Dentro ainda dessa sistemática, uma pergunta que relaciona essa questão a seguinte: como reagir, como fazer quando o casal usa os métodos naturais para não ter filhos por razões financeiras e de intenção,
mas não como uma intenção, como uma conduta religiosa, né? Dentro dessa linha da consciência Sim, também. Né? ok. Aí já depende de cada um. Eu não posso forçar alguém que não é religioso de ser religioso. É um caminho também. A pessoa tem que crescer na espiritualidade. Muito Ok. bem. Então, Dentro daquilo que o senhor falava sobre o homem existe, né, para relacionar-se, né, dentro de um casamento ou dentro de uma outra opção, escolha de vida, a seguinte pergunta: como a teologia do corpo pode nos ajudar no discernimento vocacional entre matrimônio e vida religiosa? sim, então. Primeiro, em não pensar que a vida religiosa ou o sacerdócio é algo natural. Não é uma decisão pessoal. Você tem que ser chamado, tem que sentir, é dizer, é fora do ordinário. Lembram que falei que a vocação natural é o casamento? Só por sermos sexuados, a vocação natural do ser humano é se casar. Então, só pode não fazer isso se sente que Deus chama ele a outra realidade, sobrenatural. A gente tem que ser chamada a não se dar a vocação. Eu que trabalho em seminário, às vezes tenho que dizer, cara, você está se dando a vocação. Porque você não me manifesta que sentiu Deus, você está vendo como uma carreira. Isso tem feito muito mal à igreja. De ver o sacerdócio, ser bispo, ser cardeal como uma carreira, como um benefício. Como se chama? Vocês sabem que vocês também participam no sacerdócio, não? Pelo batismo. Se chama sacerdócio universal ou comum. Qual é a diferença entre esse sacerdócio e o meu? A palavra ministerial. E ministério significa serviço. Então, a gente só pode pensar numa vocação sacerdotal se sente que Deus está pedindo isso. Por isso ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É a dimensão do chamado, né? Do dom da paternidade, do dom da vocação. E, outra coisa é que você sente a vocação sacerdotal e não vê como sair do outro, porque está desejando casar. Tem um tipo de vocação que odeia a vocação. Não? Por que se vou me casar? Já decidi me casar e de repente chega Deus e entra. E é insistente, né? Fazer o quê? Mas cada um não podemos julgar os outros, porque só eles sabem o que Deus está dizendo dentro. Tá bom? De que maneira entender o significado esponsal do corpo na vida religiosa ou sacerdotal? Tá. Então, o significado esponsal do corpo tem uma linguagem. No matrimônio, se dá também com o simbolismo de união corporal, de união carnal. Os dois corpos que se unem sexualmente é símbolo, não é fim. Santo Tomás de Aquino já deu um princípio faz muitos séculos, não? Que o prazer sexual está ordenado ao acto e não ao contrário. Imagine, se Deus quer filhos, que os casais tenham filhos, imagine se fosse difícil ter o ato sexual. Não teria filhos, porque seria difícil de fazer. Então, ele colocou como uma realidade concomitante o prazer sexual. Mas o prazer sexual é concomitante, não é finalidade do ato. Entendem? Então, não se pode viver o ato para ter prazer como coisa primária, como o que mais se procura. Muito bem. Essa aqui é um texto um pouco maior, eu vou unir aqui em duas perguntas. Como viver o matrimônio dentro dos princípios da Humanae Vitae, diante de tantas dificuldades inerentes à vida do homem, tais como feminismo, dificuldades econômicas, preconceitos de modo geral, desigualdades de renda, e complementando aquilo que nós conversávamos no almoço, para se receber o sacramento da ordem,
comporta-se exigências que implicam em anos de estudo. E para receber o sacramento do matrimônio, não se tem o mesmo cuidado, né? Como a igreja poderia atuar nessa realidade, né, de formação, para que o homem possa viver o matrimônio dentro desses princípios da Humanae Vitae? Vou responder a segunda primeiro. Sim. Desculpe que estou um pouco cansado, então. Se você repete um pouco o conceito, sim. porque... Aqui, ó. Como viver o matrimônio dentro dos princípios da Humanae Vitae, dentro de tantas dificuldades, como o feminismo... sim, ok. Tudo isto é um ideal, não está dizendo que vocês têm que amanhã viver tudo isso, entende? É impossível. De novo, por isso eu dei esses princípios anteriores. Você em consciência acha que está vivendo bem, sim ou não? Se a tua consciência diz que não, você tem que fazer algo. Começar um caminho, um processo. Talvez algo que escutaram aqui fez clique na mente e no coração, mas também deu medo porque está difícil. Por isso eu falei que é um caminho de espiritualidade. Não se preocupem que não estejam vivendo isto, contanto que queiram vivê-lo. O problema é quando a gente justifica, não, eu sou assim, é impossível, é difícil, não vou fazer. Aí já não, porque não se vê nenhum esforço por sermos melhores. Um atleta que quer a medalha de ouro não pode conseguir só porque quer. Tem que treinar, tem que renunciar. Não pode comer o que quer. Não pode dormir tanto quanto quer porque tem que treinar. Isso sempre volta a uma realidade do Novo Testamento. Paulo diz que a gente tem que lutar para conseguir o prêmio. Isso é um princípio de vida. Mas não se preocupem. Claro que estas coisas mexem muito com a gente. Por isso, imaginem, vocês pensem quanta reatividade teve a Humanae Vitae. Porque é difícil escutar uma verdade que não consigo viver. Mas lembrem, não se trata de viver imediatamente, tem que dar passos. Se não dá passo, não vai chegar. Mas também não se requer que já. Por isso, formem a consciência, rezem, falem com pessoas que podem dar luz, treinem, façam coisas, tenham um ideal de ajudar os outros, porque não pode ser tudo autorreferencial. Você tem que ver que vale a pena fazer isso para um bem maior. Tá? E a segunda, Ana? A outra fala sobre a diferença de formação do tempo entre o padre estuda tantos anos e o casal então, faz um cursinho. É que uma pessoa me perguntou, padre, quantos anos você se formou antes de ordenação? Eu falei, 18. Porque fui seminarista menor. Não, fui seminarista menor e estou numa congregação que não leva superficialmente o que deve fazer um padre. Então, faz fazer estudos humanísticos, filosóficos, teológicos e praticar no ministério antes de ser ordenado para ver se funciona a coisa. E ela falou, e nós, às vezes, mal temos só um meio-dia de retiro na paróquia. Então, o que acontece é que, infelizmente, como estão as coisas agora, você não vai encontrar um lugar onde se forma para um matrimônio. Antes se formava na própria casa. Mas o matrimônio hoje não é o que foi. Não estou glorificando o passado, também não. Estou falando que se tinha ao menos uma consciência dos deveres. É dizer, o ethos era muito claro. Mas como era muito ethos e pouco eros, se passou com efeito pêndulo a muito eros e pouco ethos. Então agora corresponde deixar que o pêndulo chegue ao ponto morto, é dizer, ao centro, unir as duas realidades. Então aí depende mais do que a gente faz pessoalmente que tentar de encontrar algo como um pacote que vai dizer faça isto e se resolve o problema. Porque devo dizer, infelizmente, que se tem tido uma crise na formação ética e moral dos padres.
em alguns lugares. Então, isso, infelizmente, não é por maldade do padre, é como foi a formação. É mais culpa de quem era responsável dessa formação. Ok? Então, mas não é para julgar, tá? Mas temos que ser fiéis à verdade. Como eu falei, um critério é saber o que diz a igreja. Então, se um padre me diz o contrário do que diz a igreja, eu tenho que colocar a bandeira e dizer, isso é diverso do que diz este livro. Já o que você faz com esse comentário? Tá. Então, se informar, porque tem muitos movimentos na igreja que querem começar a fazer isto. E eu estou pensando, no seminário onde trabalho, vamos começar um instituto teológico. E o meu sonho, sonho. Também tenho sono. Então, o meu sonho é que os casais se possam formar aí, ter um curso de 1 ano, por lo menos, com só que isso é um sonho, entende? Os sonhos não se realizam tão facilmente. Muito bem. Obrigado. A antepenúltima pergunta. Quando é caso de orientação médica, utilizar DIU ou outro anticoncepcional para tratamento de doenças ginecológicas, isso seria autorizado? Eu vou falar aqui outros 3 contextos que a resposta vai girar no mesmo sentido. Quanto ao aborto, gostaria de que explicasse os casos das gestações que oferecem risco à vida da mãe. E ainda, em uma situação que a mulher cometa um ato sexual consentido ou não, como deve proceder o médico cristão diante do desejo desta em receber a pílula do dia seguinte? Sim. Essa última, embora seja cristão católico, não pode impor sobre a liberdade da pessoa. Só pode propor. Diz, olha, isso não é bom por esta razão, esta razão, esta razão. Só que é muito complicado, não pelo desejo da pessoa, mas pelo sistema. Okay? Esse é o grande problema também para a segunda pergunta, que infelizmente nós temos translocado a fé em Deus, a fé na ciência. Infelizmente, muito médico, desculpe se tem médico aqui, muito médico se acha um pouco além do bem e do mal. Entende? Então, eles não se preocupam tanto da pessoa enquanto tal, senão da resposta à necessidade. Então, tem dentro da medicina uma falta de profissionalismo em alguns campos que se faz o mais fácil. Veja, na minha mãe, nos anos 70, falaram, eu sou o segundo filho, falaram para ela que não podia ter mais. Foram a um encontro de renovação matrimonial e tiveram 2 em 1 ano. E isso o médico falou que não podia ter. É dizer, às vezes é o mais fácil simplesmente já criar um sistema, como médicos que já dizem melhor ter a cesárea. Por que é melhor? Só que não gostam quando a gente pergunta. Então, cuidado, porque também se tem dificuldade. Se eu não sei de ciência, se eu não sei como funciona o corpo humano, o que vou fazer? Tendo a fazer o que me diz o médico. Ok? Mas o problema é que tem outros modos de resolver as coisas que simplesmente usar porque se fala tanto de anticoncepcionais e não se fala das consequências graves do uso dos anticoncepcionais. Tem estatísticas muito fortes, que eu, evidentemente que não posso falar disso aqui, porque requer muito tempo e mostrar para vocês as estatísticas. Não? Mas é óbvio, se você mexe com a natureza, vai se revoltar. Sim. E a primeira pergunta, não lembro. A primeira sobre a questão do uso do DIU para tratamento era essa, então a segunda? Sim, a segunda, quanto ao aborto, gostaria que explicasse os casos das gestações que oferecem risco à vida da mãe. Neste caso, é lícito interromper a gestação? Sim, lembrem que é o mesmo princípio dos meios terapêuticos.
eu posso me curar de uma doença que implica perder a criança se eu só quero me curar. Não posso querer usar o aborto como meio direto. Maravilha. A penúltima pergunta: o que é lícito no ato conjugal? Então, eu preferiria desligar se isso é uma câmera ou quê? Porque eu não tenho medo de usar as palavras exatas, tá? Então, eu tive já este caso, porque eu sempre jogo a bomba quando estou com um grupo de casais, digo, não porque se chegou ao casamento se pode fazer o que quiser. E já tenho tido perguntas de padre, se pode fazer sexo oral, sexo anal. E falei, você me diga, isso te faz mais pessoa? Isso te humaniza? Ou a finalidade disso é maior prazer? Aí deixo. Você veja que valor você quer. Ok? Você quer como valor maior prazer ou humanizar-se no acto sexual? Okay? Porque não é indiferente sermos seres humanos mais completos, mais profundos, mais capazes de nos doar. Porque quando isso já não dá prazer, o que vão fazer? Colocar na orelha, no ouvido, o quê? Não, desculpem, mas estamos num ponto que eu só vejo a possibilidade do efeito pêndulo, de já odiar tudo isso, porque o que mais vai fazer? Esse é o problema do Eros, voltando ao erotismo, que não se satisfaz, então vamos fazer outra coisa. Mas já vai chegar ao ponto que não pode fazer mais coisa porque não tem mais partes do corpo. Entendem? E nem se fizessem tudo o que é possível fazer, se inventasse, agora vão começar a ter robôs para sexo. Imagine a falta de humanização. Você vai fazer com um objeto. Que nem a ejaculação pode ser igual, porque é muito maior uma ejaculação numa relação com outra pessoa humana, um ser humano no casamento, que com um objeto, é óbvio, como com a masturbação. Masturbação nunca vai chegar a ser um ato tão forte quanto um ato entre pessoas. Tá? Então, para mim, esse é critério livre, vocês façam o que quiserem, mas as ações têm consequências. Muito bem. E para fazer o fechamento, para quem quiser estudar sobre esse assunto, padre, qual caminho o senhor recomendaria? Qual ordem para a leitura das catequeses de São João Paulo II, para quem vai começar a estudar o assunto, e algum material para auxiliar o entendimento? O que o senhor indicaria a respeito disso? Ok. Eu não vou negar que as catequeses são muito difíceis de ler. Okay? Muito difíceis. Eu estudei a filosofia de Karol Wojtyła e ainda tenho alguma dificuldade em tirar tudo o fruto e organizar tudo organicamente, porque ele não é fenomenólogo, mas usa o método fenomenológico, que significa olhar uma realidade desde todas as perspectivas possíveis. Então, imaginem vocês dizer, estou analisando este ambão, mas sei que está ao outro lado que eu não vejo. Então, é como se eu estivesse dizendo, este ambão tem este lado à esquerda, que tem este ponto. Agora passo, este ambão tem isto. Então, estou repetindo sempre a mesma categoria, dando algo novo. Então, esse é o grande problema das catequeses, que você acha que está dizendo o mesmo, fica com a reação de, ai Deus, de novo. E perde a novidade que ele está dando. Então, tem que analisar muito. Então, eu o que faria para quem não pode entrar e entender a filosofia dele, porque ele tem um livro que se chama Pessoa e Ação, que é mais difícil ainda. Ok, então não vai se resolver muito. Eu prefiro, por exemplo, infelizmente não tem tradução de muita coisa. Eu tenho um diferencial que sei inglês, então a teologia do corpo foi grande nos Estados Unidos imediatamente após as catequeses, já nos anos 80. Os países que mais desenvolveram são Estados Unidos e Itália. Depois, Espanha e França. Okay? Então,
conhecem Christopher West? Ele é um grande divulgador, então ele não vai te dar a chave para entender os aspectos filosóficos, teológicos tão profundamente como estudar a mesma filosofia de Karol Wojtyła, mas te vai dar imediatamente o que é essencial. Tem um livro que se chama Teologia do Corpo para Principiantes. É muito bom, mas não pensem que por ler isso já entendem. É importante porque te dá algo mais fácil de entender, mas quem quer dominar teria que entrar nas catequeses, mas não se pode entrar sem armas. Desculpem, eu gosto de artes marciais, então. Então. Por isso venha fazer a pós com a gente, né, padre? Como? Por isso venha fazer a pós com a gente, né? Exato. Não foi intencional. Tem ainda. Muito bem. Não, acho que os blocos de questões já foram respondidos, né? Nós unificamos, né? Dentro dos contextos.